Edivaldo, seja bem-vindo à FETransportes. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a acolhida que você deu, a receptividade que o Detran teve em participar dessa campanha pela vida no trânsito que a federação está fazendo. Vocês foram os primeiros interlocutores. E o convite para a gente participar da reunião lá no Ministério Público do Comitê Integrado pela Preservação da Vida no Trânsito, que você lidera. Eu quero começar então conhecendo um pouquinho de como é que está sendo a atuação do comitê. Eu vi lá na reunião o Detran, BPTran, Bombeiro, PRF, as guardas municipais, o SAMU, a Secretaria de Saúde, a Polícia Científica da Polícia Civil. Queria muito ouvir como é que vocês estão trabalhando integrados e o que vocês têm já dessas ações. Simone, é um prazer estar aqui falando com você, agradecer a FETransportes pela iniciativa que ajuda a envolver esse conjunto do mundo corporativo envolvido diretamente com os transportes. É muito importante o setor envolvido. O comitê foi criado para institucionalizar as ações integradas. Nós já fazemos há muito tempo, temos um programa no planejamento estratégico do governo, que é o Força pela Vida, que vem desde 2019 justamente trabalhando a estratégia de juntar todas as agências ligadas ao trânsito para ações mais efetivas. Nós tivemos um 2024 que trouxe alertas muito duros em relação ao aumento das mortes no trânsito, e durante o ano de 2025 o governador tomou a decisão de puxar para o programa Estado Presente, que é coordenado diretamente por ele e reúne todas as forças de segurança do Estado, além do eixo de proteção à vida em relação a homicídios, foi colocado também junto ao programa o eixo Vida no Trânsito. E o comitê foi criado justamente para operacionalizar ações conjuntas. Ao Detran coube a coordenação, que é mais um papel de motivação, agendamento das reuniões, centralização das informações e apoio para que essas ações aconteçam. O objetivo do comitê é reforçar as ações de fiscalização e combate aos crimes de trânsito, para a proteção das pessoas que estão no mundo do trânsito, reforçar as ações de educação como uma iniciativa preventiva e também reforçar ações em torno da busca de dados mais consolidados sobre o que tem acontecido em todo o estado, para que a gente possa trabalhar em cima desses dados e aí fazer ações que tenham um resultado mais efetivo. O percentual de mortes no estado do Espírito Santo pelo trânsito, que acho que agora supera até homicídios. Desde 2024 já superou homicídios e em 2025 também. Isso mostra como é que o trânsito merece uma atenção especial, né? E todos vocês trabalhando com dados e dados integrados, né? Num trabalho de inteligência mesmo para uma ação efetiva. Exatamente, a gente vem fazendo um investimento na qualidade dos dados. Então o Detran, desde o início da gestão do governo Casagrande, nós substituímos o registro dos acidentes do bloco de papel para o sistema eletrônico, no aplicativo, que vai à mão do policial, assim como as infrações, que são lavradas mais rapidamente, permite que o agente da segurança no trânsito possa atuar mais tempo no seu verdadeiro papel, que é observar e intervir no trânsito. E isso significa também melhores dados e dados mais atualizados, georreferenciados. Então, a mudança da base de composição dessas informações, além da integração de dados, porque nós temos o Observatório de Trânsito do Detran, que tem a ferramenta tecnológica capaz de receber dados de múltiplas origens, né, em vários formatos, e processar e interconectar esses dados. Então, a gente recebe de diversas fontes, além das fontes próprias do trânsito, porque num acidente, por exemplo, você tem a atuação do agente de trânsito, você tem a atuação dos agentes de socorro, então SAMU, bombeiros, você tem a atuação de hospitais, da rede de urgência e emergência, tem a atuação da polícia científica, no caso de óbitos no local, ou depois, em alguns casos, quando morre no hospital e tem que ser verificado o exame cadavérico, e tem um conjunto de outras ações, como por exemplo, impactos
residuais na saúde, cirurgias, né, que têm que ser feitas para recomposição de perdas ósseas, massa, também tratamento de recuperação motora, medicações e impacto na previdência e outros tantos. Então, esse observatório reúne esses dados já com uma base melhorada e esses dados, então, são o referencial para que as ações decididas e encaminhadas estejam realmente focadas naquilo que é mais relevante em relação à morte no trânsito. A partir dessa integração, que você disse que esse modelo ele é mais recente, embora o tema venha sendo tratado há muito tempo pelo governo do estado, mas essa integração, ela já tem resultados? Quais são as principais ações e quais são os principais resultados que você já vê? Embora 2025, no número total de mortes no trânsito, tenha superado 2024, um percentual de 1 ponto alguma coisa por cento, menos de 2%, mas é relevante, e nós nos esforçamos muito para reduzir. Quando a gente abre os números, essa redução aconteceu na região metropolitana, que é onde nos foi possível uma ação mais intensa desta estratégia desenhada. Nós não tivemos ainda a estrutura e os mecanismos suficientes para alcançar todo o interior do estado, que é um desafio, porque é onde as pessoas se deslocam, em grande número jovens de motocicleta, muitos sem habilitação, por vias vicinais, sem iluminação, sem sinalização, né? E uma cultura local de não encarar as regras de trânsito como necessárias para proteger a vida, assim como algo que não precisa ser observado, ser próprio da cultura de cidades menores que ainda não tiveram a participação intensa de agentes do Estado como nós temos nas grandes cidades aqui no Espírito Santo e no Brasil. Então nós já tivemos uma redução na região metropolitana, estamos agora estruturando as agências para ações que alcancem o território como um todo, para que a gente possa consolidar essa estratégia que tem sido demonstrada como eficiente, onde foi implantada com mais força, fazer também o efeito em todo o estado. Lembrando que, além das ações de fiscalização, a gente tem ampliado as ações de educação do trânsito, o DETRAN tem ações, mas cada força, cada agência de trânsito tem suas iniciativas e muitos bons projetos que também acabam sendo articulados nesse comitê. No caso do DETRAN, a gente já tem o DETRANzinho, é uma equipe que roda o estado, focada em alunos ali nas séries iniciais. Também nós temos palestrantes preparados para atuar em empresas, temos atuações de impacto que são feitas em ruas, em locais públicos. Nós temos o projeto ATME, que são os agentes de trânsito mirim, que são trabalhados com algumas escolas, né, atingindo um bom número de crianças, e temos o programa Na Direção Certa, que tem atendido o jovem adolescente no ensino médio, levando a matéria de educação do trânsito como uma eletiva do novo ensino médio, que o aluno tem que escolher ali, às vezes 1, 2 ou 3 eletivas, conforme a escola oferece, para completar a sua grade regular. Isso tem dado certo, porque quando o aluno faz essa escolha, ao final do curso, o DETRAN entrega o certificado de conclusão do curso teórico que ele teria que fazer, o que ele terá que fazer quando for buscar habilitação. Então, adianta a vida desse jovem e nos permite chegar até ele, o jovem nessa idade aí, entre 15 a 18 anos, muitos já estão no trânsito, boa parte sem habilitação, já conduzindo, principalmente motocicletas, infelizmente, outros se deslocando de carona, de aplicativo, e é um público muito estratégico para chegar uma mensagem, né, de reposicionamento em relação ao trânsito. Além disso, nós temos as ações de comunicação de massa, que são produzidas por agências especializadas, também orientadas por dados, que fazem a comunicação com toda a sociedade, através dos meios de comunicação, internet, rádio, televisão, para passar a mensagem. Então esse conjunto todo nos permite
ir avançando e os resultados já nos indicam que estamos no caminho certo. Mas o esforço é grande. Você falou aí das campanhas educativas e, mais que isso, dos programas educativos que são de mais longo prazo e que são sólidos dentro das escolas. A segurança no trânsito é uma decisão, né, do motorista, ela é comportamental. Então, quando você atua dessa maneira educativa, conscientizando, permite que esse motorista faça uma escolha mais sóbria, no sentido de que seja para a preservação da vida, né? O condutor, ele é um elemento determinante na segurança do trânsito, mas além disso, o pedestre, ele tem que ser educado para estar no trânsito, e existem regras, o ciclista, né? Especialmente o motociclista e as pessoas que vão de carona, porque muitos dos acidentes com vítimas letais ocorrem nas rodovias do nosso estado por falta de uso do cinto de segurança, o que é um tema já trabalhado há bastante tempo e ainda há uma resistência das pessoas a utilizarem, assim como o uso do capacete e outros elementos de segurança para a proteção de quem está no trânsito. Além disso, tem a questão do veículo. Os veículos estão cada vez mais modernos, porém mais velozes, e muitas vezes não passam pelo cuidado adequado. Então muita gente vai para a estrada com pneus em péssimas condições, com sistemas de segurança, fluidos, freios, né, suspensão sem serem verificados. Então tem essa parte do veículo, tanto que sejam fabricados cada vez mais com elementos de segurança, quanto dos cuidados que é preciso ter com o veículo para se fazer a circulação, além das estradas, né, as condições das estradas. Aqui no Espírito Santo o governador é campeão em investimentos e melhorias das nossas estradas, basta ultrapassar os limites para qualquer estado vizinho, vai perceber a diferença, porém, à medida que a gente torna as estradas melhores para transitar, também muitos condutores se sentem estimulados a elevar a velocidade, porque a pista está melhor. No caso, por exemplo, do trecho duplicado, nós temos relatos de verificações de que onde foi duplicado, o número de colisões frontais reduziu, mas o número de colisões na traseira do veículo também aumentou. Então significa ocorreram menos acidentes daqueles que tentaram ultrapassar, porque era uma faixa simples, mas está havendo um excesso de velocidade que leva muitas vezes a uma colisão na traseira do outro veículo. Ou seja, nenhuma mudança estrutural sozinha é capaz de resolver. Assim como a educação sozinha, assim como a fiscalização sozinha, claro. Assim como se não cuidarmos dos veículos. Então é um conjunto, e para um conjunto tão complexo, a tese do governo e o que está dando certo são as ações integradas que o comitê coordena. Dentro das cidades, a gente tem observado nos últimos anos um aumento muito grande do número de bicicletas elétricas, de motocicletas, de pessoas pegando carona nesses veículos. Quais são as orientações práticas que o senhor considera assim, essenciais para esses motoristas que estão, ou esses jovens que estão pilotando, que estão se inserindo aqui no trânsito urbano? Como é que o Detran e como é que o senhor vê isso? Bom, no caso das motocicletas, nós temos um fenômeno que é o forte crescimento da frota de duas rodas. É uma alternativa mais barata e mais fluida para trânsitos congestionados, como nós temos nas grandes cidades, não é diferente aqui em outras regiões. Esse fenômeno de forte crescimento e acesso ao veículo, por um lado, ajuda na mobilidade, cria oportunidade para as pessoas, mas aumenta o risco de acidentes com um número tão grande desses veículos, que tem naturalmente uma proteção absurdamente menor que um veículo que tem ali o seu casco, né? O anteparo da motocicleta é o próprio corpo do condutor e do carona. Então, isso tem resultado num número de mortes cada vez maior. Nós, nos últimos anos, passamos dos 45% de mortos totais em motocicleta
E neste 2025 chegamos a 54%, ou seja, 54% do total de mortos estavam sobre motocicletas. No caso das mortes sobre motocicleta, eu estou falando sobre porque tem o condutor e o carona, Claro. Nós temos um dado muito preocupante em que 85% destes mortos que estavam sobre motocicleta, que já são mais da metade do total, são jovens entre 17 a 25 anos. Eu falo 17 porque muitos já conduzem sem habilitação e outros estão sendo conduzidos como carona. Então nós estamos falando de um público jovem, masculino, sexo masculino, que está sob risco elevadíssimo. Então é uma preocupação para as famílias quando nossos adolescentes e jovens estão ingressando no mundo do trânsito conduzindo motocicletas. Paralelo a isso, vem outro fenômeno urbano positivo no campo da micromobilidade, que são esses dispositivos elétricos. Eles são positivos porque ajudam a criar condições para o deslocamento individual com mais eficiência e sem poluir o ambiente, já que são elétricos. Porém, o forte crescimento de acesso a esses dispositivos, como bike elétricas, autopropelidos, né, que não podem ser controlados porque eles não recebem placas, diferente do ciclomotor, que em muitos casos, mesmo elétrico, é assemelhado a uma motocicleta. Então, assim, para a gente entender de uma forma mais simplória, aqueles maiores, né, geralmente são os ciclomotores. Esses têm que ser emplacados, só pode conduzir acima dos 18 anos, com habilitação para conduzir motocicletas, e também o uso do capacete, e vai trafegar na via como o veículo, na calha do veículo. As bikes elétricas, autopropelidos, patinetes, enfim, que estão uma febre aí nas regiões de praia, nos calçadões, para todos os lados, estas não têm que ser registradas porque elas não são consideradas um veículo para essa exigência de registro. Então é difícil controlar. Também o grande número. E a legislação não é muito clara em relação aos poderes que o agente de trânsito tem para coibir os excessos. Então o Secretário Nacional de Trânsito esteve aqui nos últimos dias e nós e o Conselho de Trânsito reiteramos a ele a preocupação feita pelo Conselho, que levou lá um estudo, o Conselho de Trânsito, também pelo governador, que enviou um ofício ao ministro nos dois casos pedindo que o Ministério e a Senatran repensem o ordenamento desses dispositivos, sobretudo para deixar as regras mais claras e dar à fiscalização condições de atuação. Enquanto isso, nós estamos fazendo ações educativas, abordagens em casos graves ou irregulares. Esses veículos estão sendo recolhidos a pátio. Mas o importante é que também as famílias se envolvam, porque muitas famílias estão presenteando suas crianças, adolescentes, com dispositivos que depois são adulterados, só poderiam chegar a 32 km por hora, o que já é muito perigoso para um veículo com aquela estrutura, 32 km por hora, mas há uma adulteração ali no dispositivo, ele passa dos 40, 50 km por hora, expondo a um grau de risco muito elevado para essas pessoas que estão trafegando como se fosse uma motocicleta. Muitos andando nas vias entre os carros, na contramão, sobre calçadas onde não é permitido, sobre calçadas acima da velocidade que deveria ser 6 km por hora no máximo, e não os 32, atropelamentos de pedestres, colisões contra muros, carros parados, carros que estão saindo da garagem do prédio, enfim. O SAMU nos informou que tem atendido a cerca de 3 chamados por dia de pessoas acidentadas com estas bikes elétricas. E nós registramos no ano passado, conseguimos captar 7 mortes oficiais, que foram pessoas que estavam nessas bikes elétricas. E estamos aumentando agora os registros porque
os nossos sistemas não estavam nem preparados para separar entre a bicicleta comum e a bicicleta elétrica no momento de registrar a ocorrência. Então a gente está minerando esses dados para ter uma informação mais precisa, enquanto a gente vai aumentar a fiscalização e a ação educativa específica para quem usa esses dispositivos, que são bem-vindos, mas hoje estão deixando a população apavorada, porque são equipamentos muito silenciosos. Então você está ali na calçada e repentinamente é surpreendida por um veículo em velocidade que você não ouve o som. Nosso ouvido está acostumado a ouvir o barulho dos carros, o barulho da bicicleta ali, pedalando, se locomovendo, mas esses dispositivos elétricos são totalmente silenciosos, então não há nem tempo da pessoa reagir e os ferimentos estão cada vez mais graves e trazendo preocupação. Importante que o pai peça, né, ao adolescente, não deixe criança utilizar, é muito arriscado. O adolescente tem que se preparar, porque é um veículo rápido, então não adianta só entregar, ele pode não ter a destreza de frear, né, de controlar a velocidade, mas é importante que use capacete adequado, porque para proteger ali, né, a cabeça sobretudo. Respeite a velocidade, na calçada só onde é autorizado para compartilhar, porque calçada é do pedestre. Em algumas calçadas a prefeitura autoriza a passagem compartilhada com bikes, mas isso precisa estar explícito, senão vai ter que andar na calha do veículo próximo à margem direita, né, dessa calha. Quando estiver na via, pode chegar aos 32 km por hora, o que eu não aconselho. Se tiver na calçada compartilhada, não pode passar de 6 km por hora. Então, essas orientações são bem específicas e importante também que as escolas se envolvam, porque há um grande número de pessoas utilizando, assim como hoje empresas também. Para a gente poder fechar, qual a recomendação que o senhor deixaria para o motorista em geral, considerando não só o carnaval, mas um ano que está repleto de feriados prolongados? Quais são os comportamentos, cuidados, de um modo geral, considerando o ambiente urbano, as rodovias? Quais são as principais recomendações do Detran? Infelizmente, hoje há um risco maior de morrer no trânsito do que sofrer uma violência letal, como um homicídio, uma bala perdida, como muitos têm medo, um assalto, né, um roubo. Então é preciso pensar nisso. O grau de risco no trânsito está maior. Então, para isso, a pessoa tem que aumentar o seu cuidado, seja ele pedestre, seja um ciclista, principalmente o motociclista, porque esse é mais da metade dos que morrem. Então, o grau de risco é altíssimo. Sempre com equipamento de segurança, capacete, pneus em bom estado, motocicleta revisada, toda a parte de freios, né? E uma condução prudente, sem excesso de velocidade, seguindo as regras do trânsito e muita atenção, porque é uma parte bastante vulnerável. Ao condutor de veículos, o que nós pedimos são pedidos já conhecidos. Primeiro, que se beber ou se for beber, não dirija. De preferência, nem vá com o carro. Já use o aplicativo, táxi ou alguém que vá de carona e que não beba. A polícia científica, num levantamento de 5 anos, verificou que em quase metade dos corpos de pessoas que morreram no trânsito, que passaram pelo laudo cadavérico, havia presença de álcool e drogas. Álcool na proporção de 30%, drogas na proporção de mais ou menos 20%. Então, a relação entre álcool, drogas e morte no trânsito é uma relação absoluta, total. Então, não adianta a gente pensar diferente, porque os números mostram, infelizmente, no ponto final, que é a pessoa quando perdeu a vida, o quanto isso é impactante. Além disso, muito cuidado com o excesso de velocidade. Os carros estão muito velozes, as pistas não estão preparadas para essa velocidade e as regras não permitem as velocidades que são utilizadas. E boa parte dos acidentes graves, com mortes ou múltiplas vítimas,
tem a presença do excesso de velocidade. De uma maneira geral, conduzir com calma. Tem esse período de carnaval, qualquer outro período de festas, de viagem, o ano vai estar com mais feriados disponíveis do que o ano anterior, mais pessoas vão viajar durante esse ano, então o planejamento começa com a revisão do carro, tá? Depois com a preparação do condutor. Não dá para trabalhar um dia inteiro numa sexta-feira e viajar uma noite inteira dirigindo como se fosse um super-homem, né? Muitos acidentes acontecem por esse exagero, essa pressa de chegar, né? Então a pessoa planejar o tempo de um ponto ao outro da sua viagem, do início até o fim, com bastante elasticidade, de preferência com paradas para descanso, para que a viagem já seja um passeio e não aquela tensão de uma direção agressiva, né, que se vê no trânsito, como se estivesse numa guerra, numa disputa, né, o tempo inteiro, ou conduções de tanto risco como as ultrapassagens e locais proibidos também são responsáveis em rodovias por boa parte dos acidentes graves, e as pessoas insistem em fazer onde não é possível, porque se há duas faixas contínuas ali pintadas, algum engenheiro especialista em tráfego, conhecedor do sistema dinâmico do transporte, das vias, esteve ali e fez um cálculo e viu onde era possível ou não ultrapassagem. Então não adianta a gente achar que pode ser diferente, porque a gente tem a surpresa negativa depois. E a atenção, né, que hoje é muito retirada pelo telefone. Não mais a ligação, menos a ligação e mais as mensagens nas redes sociais, né? A pessoa tende a retirar ali alguns segundos para olhar uma mensagem, é o tempo suficiente para perder o controle do veículo, para colidir de frente, para não ver um obstáculo, um outro veículo, ou uma pessoa que atravessou a via, um animal que seja. E a questão é que nós estamos perdendo muitas vidas por causa de mensagens de WhatsApp, de redes sociais, o que não deveria ocorrer. Então, se você vai dirigir, deixe o seu telefone, né, quieto, desabilite as notificações e volte a olhar o telefone quando fizer uma parada, né, ou quando chegar ao local, porque qualquer desvio do olhar é o suficiente, também numa velocidade alta, para perder o controle do veículo, e isso é muito comum. Então, atenção, responsabilidade, porque quem vai viajar está buscando alegria, está buscando a oportunidade de conhecer outros lugares, e ninguém quer um resultado triste. Mas para muitos é uma viagem que não tem volta, né? E para quem fica é uma tristeza que não tem fim, uma ausência que não tem como ser recomposta. Para os que sobrevivem, é uma vida que foi completamente transformada, né? As limitações, as dores, os problemas de mobilidade, a dificuldade de seguir no trabalho, ou mesmo de estudar, pessoas que passam a viver em cadeiras de rodas, pessoas que têm sua vida transformada de uma forma muito negativa, o que impacta muito, tanto na parte econômica quanto na rede de saúde, mas impacta muito para as famílias que sobrevivem, as vítimas e os familiares. Então a gente precisa ter essa relação com o trânsito da seguinte maneira: o trânsito está aí para servir as nossas vidas, e a gente precisa ir com cuidado suficiente para que ele não seja uma agressão à nossa vida, ou de um familiar nosso, ou de alguém que esteja junto com a gente, para que ao final esse trânsito, que é uma viagem, né, possa, sempre uma viagem, seja curta ou longa, né, nós estamos viajando o tempo inteiro, que seja uma viagem sempre com uma volta segura para casa. Givaldo, muito obrigada por ter colaborado com a gente aqui. Conte com o setor de transportes, estamos prontos para contribuir, e muito obrigada. Eu que agradeço, cumprimento a FETransportes pela iniciativa, já que é um setor fundamental. E nós defendemos também que o mundo corporativo observe os seus colaboradores, porque eles todos os dias vêm até as nossas empresas, instituições, né, os colaboradores, com sua motocicleta, com
com seu dispositivo elétrico, com seu veículo, enfim. E a gente precisa também criar esse ambiente no mundo corporativo de que todos estejam pensando em que a viagem para o mundo empresarial também tenha um bom retorno para casa, né? E assim a sociedade toda se envolvendo pode ter um resultado melhor de uma luta que é complexa, porque uma coisa é a gente enfrentar o crime de homicídios, a violência, porque o governo se prepara com as forças de segurança e enfrenta criminosos. Agora, no trânsito, nós não estamos lidando com criminosos. É claro que uma parte acaba cometendo crime de trânsito, mas estamos lidando com uma questão cultural. Tá? São pessoas que não levaram a sério, né, regras, não entenderam a responsabilidade e estão sofrendo ou estão determinando impactos sobre a vida de outros. Então, a mobilização tem que ser geral. Obrigado.